Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, clamando, Senhor, a tua santa presença, na forma dos anjos amigos, dos espíritos que compõem, Senhor, os guardiões da humanidade, que vêm velar, Senhor, por aqueles que sofrem e por aqueles que clamam, por aqueles que já estão cansados dos caminhos errôneos escolhidos e querem ser conduzidos ao patamar das pegadas e das vivências do ensinamento de Jesus Cristo. Oh, amado Jesus, abençoe esta casa espírita, este templo fraterno, Senhor, que é um hospital sagrado da alma, que é uma escola bendita do ser, que é, Senhor Jesus Cristo, o templo do amor do nosso Senhor Jesus. Envolva, Senhor, cada trabalhador de boa vontade, com o manto sagrado, Senhor, da tua misericórdia, e que sejamos, Senhor, servos dos teus servos, espelhando, Senhor, a tua imagem, fazendo a tua vontade. Estendei aos lares, famílias e familiares aqui representados, e também daqueles que não conseguiram vencer as intempéries da matéria, as influências, a luz sagrada do teu amor, as bênçãos da tua misericórdia. E em cada lar fazei, Senhor, a tua moradia perene de paz e de fraternidade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento, Cristo Jesus, seja também transformado em medicamento, pois seja derramado nele tuas energias sagradas, Senhor. Coroai de bênçãos as mãos laboriosas e operosas que confeccionaram, manipulando, Senhor, as verduras, para que este alimento chegasse em nossas mãos. Amado Cristo, estenda tuas bênçãos sagradas e santas neste caderno de amor, em todos os nomes que aqui se encontram. Sejam iluminados, abençoados, aonde estiverem, Senhor, com a tua presença santa. E assim, fortalecidos na fé, na coragem, possam buscar teus caminhos, Senhor, vencendo as adversidades e encontrando na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna, a luz sagrada da transformação. E assim, Senhor Jesus, segue teus passos sagrados nestas águas benditas e santas. Estendei suas mãos, Senhor, e transformai-as em águas fluidificadas, santo remédio, bendito, Senhor, que cura as feridas do corpo, mas acima de tudo, que possa sanar as feridas da alma, as enfermidades do espírito, pois sejam transformadas em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó bondoso Jesus, estendei tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça a tua presença de amor e de vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, sejam envolvidos, Senhor, nessa luz abençoada e misericordiosa da verdade, e que possamos compreender, Senhor, que somos todos irmãos, e viver a prática da caridade sobre a luz da fraternidade universal do amor. Abençoai nossa nação querida, Senhor. Iluminai essa nação. Coroai de bênção, Senhor, nossos governantes. Principalmente aqueles, Senhor, que têm os encargos de responsabilidade sobre toda essa nação. Ilumine-os, Senhor. Abençoai nosso presidente que está passando por momentos difíceis. Que o teu anjo amigo possa envolvê-lo, Senhor, sob a luz da verdade, iluminando assim, Senhor, seus caminhos, seu espírito, Senhor.
estenda sobre toda a humanidade, principalmente, Senhor, nos países que encontram-se em conflitos bélicos. Pacificai, Senhor, iluminai, abençoai, Jesus Cristo, essas nações que desprezam a fraternidade, o amor, e ainda, Senhor, derrama sangue um dos outros, capaz de reinar sobre todo o planeta Terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos amigos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa, este templo fraterno de amor chamado Centro Espírita Recanto da Paz, que tem como única finalidade evangelizar, buscar o conhecimento, libertar a alma. A cada vez que nós encontramos a verdade e a aceitamos, eu não estou dizendo de verdades humanas, materialistas, não, porque estas, dia após dia, elas vão sendo modificadas. Aquilo que era verdade há 5 anos, muitas delas hoje já foram transformadas. Imagina há 100 anos atrás. Quantas verdades há 100 anos atrás que eram aceitas e que hoje nós acreditamos que eram aberrações, não é? Uma das verdades é que a mulher não tinha alma, porque a mulher era inferior ao homem, porque sangrava todos os meses, né? Outra, que os negros não eram filhos de Deus, eram seres à parte da criação. Isso há pouco mais de 100 anos. Olha só, hoje, depois que a ciência evoluiu através do microscópio e descobrindo-se que a mesma genética do sangue de um branco, de um loiro, de um suíço, é a mesma do que um africano de peles escuras, de um haitiano, de um etíope e daí para frente, né? Compreende? E na codificação do genoma humano, descobriu que ainda que são descendentes, tem essa descendência da hereditariedade, como é que fala essa palavra? Hereditariedade, né? Olha só, compreende isso? Que coisa mais linda. E a cada momento que passa, a cada dia que passa, como o planeta Terra está num momento de aceleração energética, verdades estão eclodindo, verdades não pessoais, verdades eternas, chama-se verdade das leis naturais. Mas isso não é novo, desde que o mundo é mundo, essas verdades das leis naturais vêm à tona, sabe? Vou citar aqui um exemplo bíblico, né? Quando Maomé titulou-se, sabe, mensageiro profeta de Deus, e quando ele entrou em determinadas cidades e matou todos os homens que eram contrários à sua posição de profeta, né? Ele veio e confrontou nos processos do judaísmo, né? E naquela cidade, é uma cidade muito grande, e ele entrou com todo o seu poderio e matou, dizimou todos os homens. Não deixou nenhum homem vivo naquela cidade. Lá tinha uma mulher casada, que o marido dela foi também assassinado. Era uma mulher muito bonita. E ele fixou residência nessa cidade e essa mulher foi levada para a presença dele para que ela servisse ele. E essa mulher, e ele titulava-se profeta, e essa mulher pegou e disse, fez-se um banquete, matou o melhor dos carneiros e envenenou. Ela disse, se ele for profeta, os anjos de Deus vão protegê-lo. Se ele for só um homem, um rei, a humanidade vai ficar livre de um rei perverso.
Agora, se ele for profeta, ele vai, os anjos vai salvar ele. E ela envenenou aquele cordeiro e fizeram lá com todo o primeiro escalão, né, de Moisés, do Maomé, perdoe, eu estou esquecendo as palavras. E fez ali aquela festança naquela noite. E Maomé, com toda aquela pompa de rei, né, que titulou o muçulmano, né, tão ortodoxo, tão perverso em algum segmento, né, porque tem duas linhas de muçulmanos. Essa que nós estamos vendo aí, que matam, trucidam, que assassinam. E aí naquela noite, uma festa muito grandiosa, gloriosa, comemorando a vitória sobre aquela cidade, aquela nação. E quando ele comeu o primeiro pedaço do carneiro, achou muito gostoso, muito delicioso, a culinária daquela mulher, linda mulher, muito bonita, era muito peculiar, né? Mas ele sentiu um gosto estranho, mas já havia ingerido um pedaço. E ele pegou e não deixou de lado o restante e ficou esperando. E quando ele viu os seus comandantes e comandados, né, começando a ter convulsões, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e ele entendeu que aquele carneiro estava envenenado. Ele chamou aquela mulher, ela sabia do risco que ela corria. Ele chamou ela e disse assim: o que tem nesse carneiro? Ela disse: veneno. Mas por que você pôs veneno no carneiro? Porque eu queria saber se era verdade porque quem intitulou-se profeta foi o Senhor, não foi a nação. Eu queria saber então se era verdade, porque se for verdade que o Senhor é profeta, o veneno não vai ter poder sobre ti. O teu Deus vai te livrar desse veneno. Agora, se for só um homem, um rei, a nossa nação que foi escravizada e dizimada, vai ficar livre do rei. O rei vai morrer, né? A história não conta o que ele fez com ela, mas conta o que aconteceu com ele. Ele não morreu, mas a partir dali ele passou a definhar-se, a sentir dores terríveis, porque o veneno foi inoculado e lesou algumas regiões internas dele. Então ele rolava na cama, ele tentou todos os tipos de tratamento, desde as ventosas que já existiam, né? De vez em quando eu vejo umas pessoas roxas que fazem tratamento com as ventosas, né? Coloca aquelas ventosas assim, em determinado lugar, fica aquela mancha roxa, né? Como se estivesse sugando a enfermidade para a pele. Aqueles que têm o hábito disso, eu aconselho fazer com argila, é menos doloroso e menos feio, né? Faz com argila branca, argila verde, argila preta, amassa, põe um pouquinho de água nela e põe no local à noite, de manhã se lava. É o mesmo, talvez é até melhor, o tratamento. Aí ele fez todo esse tratamento da medicina convencional e até o tratamento espiritual. Chamou líderes para rezar, em posição de mão, ele mesmo ajoelhava, rezava para ficar livre daquelas dores terríveis. E disse que na parte mais complicada da sua enfermidade, ele desencarnou, morreu por causa desse processo, ele gritava e dizia que sentia que sua jugular, que sua veia jugular estava sendo cortada. Era como se cortasse a sua jugular e ele sentia esvaindo-se em sangue. Fato interessante, porque na súmula do Alcorão, ele mesmo escreveu, se não me engano, no item 64, disse que aquele que se titular profeta, mas que se enganar ao povo, não sendo um enviado de Deus, Deus cortaria a sua jugular. Compreende aí? Está entendendo aí? Então, quando nós estamos falando de verdade, mas essas particularidades não são contadas para o povo muçulmano, né?
ou eu acredito, ou eles fazem de conta que não enxergam. Então, o que eu estou querendo dizer é sobre verdades. Nós passamos a viver agora um processo muito intenso da verdade. Eu chamo a cada um, não minta para Deus. Claro que nós ainda não conseguimos fazer todas as coisas certas, porque nós somos ainda criaturas no caminho da evolução. Somos perfectíveis, mas estamos vivendo na imperfeição ainda. Chegaremos um dia que estaremos na perfeição. Não absoluta de Deus, mas a relativa. Mas não minta para Deus. Não minta para Deus, porque nós entramos num processo largo de um avalanche de acontecimentos para extrair as forças perversas e negativas da face da terra e fazer que elas se manifestem através de muita dor e muito sofrimento. Está compreendendo isso? O Espiritismo veio para convidar, chamar e acolher aqueles que não querem mais viver na dor e no sofrimento e na mentira dentro de sua alma. Aqueles que vivem na dualidade veio para encontrar a unicidade. Não há mais lugar para ter dualidade. Já fala a história que aquele que está acima do muro, ele já é do mal. Porque aquele que escolheu o bem, ele não tem dúvidas, incertezas, não é? Ele não tem incerteza, ele já decidiu. O que ele vai fazer é vencer os obstáculos a cada dia, superando as dificuldades a cada hora. Esse já decidiu para o caminho, ele não importa o sacrifício que tem que fazer, ele não importa o que vai perder. Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele deu a vida dele para mostrar para nós que ele estava falando a verdade, que não importava as consequências. Ele fala, eu sou o Filho do Homem que veio para libertar a humanidade. Compreende isso? E ele provou que não existe morte, que todos os sacrifícios que ele passou, foi ampliar o processo de evolução e de crescimento como santo dele, que já era muito avançado, já é. Está entendendo isso? Então, quando nós falamos de moda, quando nós falamos de verdade, nós estamos vivendo uma era de verdades infinitas, de vários segmentos, de opiniões, de religiões, de políticos, de moda. Compreende? Se nós pegarmos as histórias das religiões, a Igreja Católica fez 21 concílios. Você sabe o que é concílio? A Igreja Católica fez 21 concílios. O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, no ano de 325. O segundo concílio foi no ano de 355, em Éfeso. Agora, você sabe o que aconteceu no segundo concílio de Nicéia? De Éfeso, desculpe. O terceiro foi de Trento. Você sabe o que aconteceu? Os bispos da época começaram a ver que estava tendo dois segmentos. O primeiro concílio foi para organizar a grandeza de Jesus sob o interesse de uma religião. O segundo concílio, porque estava tendo ali dois pontos de vistas. E aí Alexandrino convocou para esse concílio para que pudesse só ter um. Então tinha dois bispos que estavam ali difundindo uma verdade diferente daquela que tinha sido tratada no primeiro concílio, que não é concílio coisa alguma, concílio chama conciliação, mas é imposição, né? Então aí chamou-se, aí vocês vão entender o que é essa imposição. Aí fizeram lá esse concílio que durou alguns anos e decidiram que aqueles dois bispos estavam errados. Eles eram hereges e foram condenados à morte.
porque ele estava falando uma coisa diferente de que o primeiro concílio tinha tratado. Não aceitaram. Então, que verdades são essas? Que se o outro dizer algo diferente, você tem que matá-lo. Principalmente defendendo uma religião, uma opção religiosa. Então, eu estou dizendo isso porque agora é o momento da verdade. Nós temos que aprender a enxergar a verdade absoluta, a verdade de Deus. Não é aquela que é impositiva. O último concílio foi feito no ano que eu nasci, 1962, pelo iluminado São Paulo 23. Esse homem é iluminado. Porque uma das cláusulas que ele tirou do penúltimo concílio, que tinha quase 200 anos atrás, foi a infabilidade do Papa. O Papa era Deus, ninguém falava mais acima do Papa. Se o Papa falasse que pedra era água, a pedra teria que ser água, todo mundo tinha que beber pedra, né? Entendeu? Aí João Paulo 23 retirou essa cláusula, né, do penúltimo concílio, do último. Então, você está entendendo a quantidade de situações que eram verdades? Se a gente for pegar não precisa nem estudar muito, não, é um pedacinho, a gente vê. E hoje, com essa liberdade grandiosa do pensamento, nós estamos tendo uma oportunidade de viver e buscar a verdade absoluta. Aqueles que não fizerem isso vão ser arrastados pela dor e pelo sofrimento e nas perdas das coisas à sua volta e a perda de si mesmo. Agora, a perda de si mesmo é a pior das situações. É a perda do equilíbrio psíquico, é a perda do equilíbrio emocional. Por que tantas ansiedades? Por que tantas depressões? Por que tantas loucuras? Por que tanta dualidade em nosso pensamento? Por que tanto ímpeto de ódio, de raiva que a humanidade está sentindo na individualidade de cada ser? Por que tanta dificuldade de conversar, de conviver, de falar, de se entender, sendo que nós estamos na era da comunicação? Por causa dessa dualidade dentro de cada um. Porque nós não estamos buscando viver a verdade absoluta, nós queremos viver a verdade relativa de interesse pessoal e momentânea. E a mentira fazendo parte disso tudo. Só que isso entrou num processo de lapidação. Essa lapidação é íntima, essa lapidação é individual, cada um vai sentir ela num estágio da sua vida, mas as energias estão à nossa volta. Porque todas as vezes que você acionar dentro da sua alma, dentro do seu coração, uma vontade mentirosa fora das leis de Deus, você acionará essa energia negativa, a antimatéria, que ela vai vir, ela está passando aqui por nós, só que nós vamos acioná-la. Ela é como os neutrinos, né, que passa 700 bilhões de neutrinos por centímetro quadrado, por segundo em todo o espaço da Terra. Já ouviu falar dos neutrinos? Foi descoberto lá no ano de 1930. Extraordinário. Então, nós estamos alimentando essa energia que é a antimatéria, e essa antimatéria ela vai e agasalha-se em determinados órgãos do nosso corpo, e ela entra em desarmonia, desequilíbrio psíquico, emocional, físico, que gera a dor, que gera a enfermidade, que gera o tumor, que gera a hemorragia, que gera as doenças degenerativas. Você está compreendendo a grandeza dessa oportunidade que nós estamos tendo? Viver a verdade sobre a luz do entendimento? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Está lá em Apocalipse. João, que falou essa frase, quando ele estava na ilha de Éfeso. Está compreendendo isso? Preso. Ele estava lá escrevendo Apocalipse. Ele disse que era o momento daquele que falara a verdade, porque aquele que buscasse a verdade, que ele estava cansado, ele falava, ouve, vem. Esse que ouve, vem, ele não vai ter mais as trevas, ele não vai precisar do sol, porque ele estará no sol interior. Ele não precisará da dor, porque ele estará na saúde interior. Ele estará no amor, então ele não sentirá o ódio. Você está entendendo isso? Olha que grandeza que é. Eu te pergunto, guarda essa pergunta. Você está cansado de sofrer?
está cansado de sofrer? Porque um dia eu fiz essa pergunta para mim. E eu ajoelhei e chorei. Eu tinha uns 18 anos de idade, 19 anos de idade. Chorei, falei, meu Deus, estou cansado de sofrer. Eu sou um homem honesto, trabalhador, pode me dar serviço, pode me dar, mas eu estou cansado de sofrer. E Deus me deu. Aí eu não teve dó, não. Eu devia ter pedido dinheiro. Brincadeira. O dinheiro tinha me levado para a perdição. Compreende? Pergunte para você, está cansado de sofrer? Se você está cansado de sofrer, então escuta isso aqui, ouve, diga, vem. Olha lá, ele que está chamando, sou eu não. Agora eu falo para você, a doutrina dos Espíritos é a única que eu conheço na face da Terra que dá um caminho seguro, porque ela dá-nos a compreensão da vida antes, presente, a futura, da relação entre matéria e espírito, da relação entre magnetismo bom ou negativo, dá a explicação do nascimento, do renascimento, dá o entendimento de amigos, inimigos, de perseguidores, obsessores, dá o entendimento de magia, dá o entendimento da força do amor. É a única que compreende que o seu maior inimigo é seu irmão. Ele está precisando só de amar, de ser amado, de amor. Está compreendendo? Ele dá-nos a compreensão das relações, as relações que se fazem desde um simples amigo até o relacionamento conjugal e que são transitórios, porque o mundo que nós habitamos é transitório. Que o único relacionamento que é eterno é de almas gêmeas, aquilo que Jesus Cristo falou, a verdadeira família espiritual, que é para a eternidade, mas a família corporal é transitória. Uns vêm, casa, vai embora, né? Briga, vai embora, arruma um emprego no outro país, vai embora. Pronto, e só encontra em momentos tristes. Morreu, volta, antes que enterra e volta. Não dá prazo de eu ir, mas é como se eu tivesse aí. Ah, que mentira lascada. É só para acalmar o coração. Olha, eu estou aqui, mas é como se eu tivesse aí. Você já escutou essa frase? Que mentira lascada, né? Estou aqui, mas você está no meu coração. Isso é para agasalhar o outro lá, para não dar sofrimento, ou para arrumar desculpa para si mesmo. A Terra é uma grande escola de almas, em que se educam alunos de todas as idades. Preste atenção, aqui na Terra é uma escola de almas. Cada um de nós está num estágio dessa educação. Cada um de nós somos uma alma em crescimento, em aprendizado, nessa escola que se chama vida aqui na Terra. Se atingiste o nível das grandes experiências, presta atenção, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Cada um chega no nível. Eu cheguei quando eu estava lá naquela idade, pensei, meu Deus, eu estou cansado de sofrer. E aí Deus me concedeu, então, a incessante luta pelo trabalho para fazer um encontro comigo mesmo. Você está cansado de sofrer? As coisas, você está achando que as coisas estão ruins? Você está com ansiedade, angústia, tristeza, depressão, sabe, raivas incontidas, sabe aquelas raivas que nascem no fundo da tua alma por motivos pueris? Tem vícios? Está aprisionado a algum vício que está escravizando a sua vida? Você está escravizado a uma pessoa, né? Querendo que ela esteja com você de qualquer forma que seja, nem que seja na infelicidade, para não falar aquela outra frase ao contrário de graça, né? Está compreendendo? Mesmo que seja, né, uma infelicidade, você ainda quer, porque você está aprisionado a ela. Então você não está cansado de sofrer, mas esse chamamento aqui que Jesus nos fala é para aquele que está cansado de sofrer. E ele continua, não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Então, se você está cansado, deixa de olhar os outros como adversário inimigo. Compreende? Muitos deles não saíram ainda da infância, do jardim da infância espiritual. Então, aqueles que já estão cansados de sofrer e já começam a caminhar no campo da ascensão espiritual, ele não pode condenar ninguém. Ele tem que compreender as frases jocosas, as zombarias, as agressões, as influências, os xingamentos. Eu estou falando que ele tem que entender, eu não estou falando que ele precisa ficar próximo, tá bom? Não misture essas duas coisas. Não é? Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A grande parte
agride aquele que começa a ascensão espiritual dentro dele. Muitos falam, poxa, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E é verdade. Só aparece mariposa em luzes acesas, em luz acesa. Se ela estiver apagada, não aparece inseto nenhum. Quando nós acendemos uma luz, começa a aparecer o ataque das trevas em nós. E o ataque das trevas são aqueles que nos odeiam. Compreende? Eu nunca vi ninguém ao redor daqueles pés de eucalipto, a não ser para cortar eles e debulhar eles em madeira. Mas eu vejo gente ao redor dos pés de manga aqui o tempo inteiro. Basta ter manga. Compreende? Até deixo as varas lá para poder pegar as mangas. Por quê? Porque o pé de manga dá fruto. Ninguém fica no pé de eucalipto, por quê? Porque não dá fruto. Então o pé de eucalipto corta e vira madeira para a fogueira, lenha para as fornalhas. Está compreendendo isso? Então, quando aquele que sente já cansado de sofrer, fala, quero mudar, ele vai rezar a Jesus e Jesus vai falar para ele, venha. Aí ele tem que mudar o seu entendimento da situação da vida. A uma pessoa fala uma palavra ofensiva, ele pensa, esse aí está como eu estava no passado, sem a presença de Cristo no coração. Deve sofrer demais, porque eu sofria. Esse é o pensamento daquele que começa a sair do jardim da infância espiritual e começa a pegar a ascensão espiritual. Aí ele sente angústia, tristeza, ele sente solidão. E se ele buscar na terra, nas portas largas, este prazer, mais solidão e mais tristeza ele vai sentir, porque ele já recebeu a promoção espiritual. Mais triste ele fica, mais doente, enfermo ele vai ficando. Mais equilíbrio emocional e psíquico, ele vai perdendo esse equilíbrio emocional e psíquico. A experiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Olha, se você quer encontrar a si mesmo, começa a virar uma algazarra ao redor. Uma perturbação. Principalmente daqueles que você mais ama, daqueles que você convive. Compreende? Pessoas começam a te cobrar. Se você assiste uma novela 7 dias por semana, ninguém fala nada. Mas se você for para o centro espírita 2 vezes por semana, já começa a te cobrar. Compreende isso? E aí do dirigente do centro espírita, se for no Recanto da Paz, né? Porque aí começa a falar mal do Geraldo Magela. Está entendendo isso? Esses que fazem isso é porque eles ainda não despertaram. Estão no jardim da infância, da ignorância. E aqueles que estão caminhando para a ascensão espiritual, buscando a salvação de si mesmo, eles perseguem ele. E o local onde eles vão buscar essa salvação. Por isso, padecerás, muitas vezes, aflições e desânimo. Compreende isso? Quantas vezes te dá aflição e desânimo? No processo da evolução, você fala assim, mas o mal cada vez impera mais sobre a face da terra, parece que o bem perde. Não, não é assim não. Ninguém vê a semente que é colocada na escuridão da terra. Ninguém vê, mas ela começa a germinar e ela se transforma numa frondosa, bela e grandiosa árvore de belos frutos. Assim é aquele que está cansado de ser erva daninha. Então ele vai passar por grandes influências e grande solidão dentro da sua alma. Acontecerá solidão, agressão e desânimos. Porque muitas vezes vai vir na tela mental dele aquelas falsas alegrias das farras, do churrasco, das bebidas. Compreende? E alguns destes irmãos e companheiros do passado chamarão-o para retornar a esses locais de farra, ou aparecerão outros oferecendo estes convites como amigos. Está entendendo isso? Agora, ir para o centro espírita, para um trabalho de caridade, estes ditos amigos do mundo não te acompanham, porque querem te arrastar para as algemas do passado, do jardim da infância. Estes que retroagem, porque se não avança, você já está recuando
não é? Você já está recuando. É a mesma coisa de você pegar R$1 milhão e pôr numa caixa dentro da sua casa e falar, daqui 50 anos eu darei ele para os meus netos. Você vai doar o quê para os seus netos? Alguns trocados, está compreendendo? Lembra lá, pouco tempo atrás, aí, uns 10 anos atrás, saiu no Nordeste lá um homem que guardou numa caixa quase do tamanho dessa mesa, moedas e dinheiro, ainda lá dos cruzeiros antigos. Aí a hora que abriu, não valia mais nada a não ser a parte histórica daquelas moedas e daquelas notas. Era uma fortuna na época. Então não avançou, recuou. Assim é na nossa alma. Se você aspira à felicidade, tem que avançar. Para avançar, muitas coisas ficarão para trás. Muitos amigos, muitos familiares, muitos hábitos, vai ficar para trás. Não quer avançar? Então sua vida deve estar boa. Se sua vida está boa, está em paz, você está repleto de harmonia no seu coração, você não tem ansiedade, as trevas dos pensamentos negativos não assolam sua mente, está em paz? As companhias, está todo mundo, você sente a alegria de viver? Isso é raro para aqueles que se encontram nisso. Só encontram nisso aqueles que estão no caminho de Jesus Cristo. Já bem andado, né? No caminho de Cristo. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Né? Olha, se as festas, se as ilusões do mundo, os brinquedos do mundo, né? Já não te traz mais aquela paz interior, aquela felicidade, né? Eu lembro, há muitos anos atrás, não é muitos anos mesmo, quando eu fiz a última viagem longa, né? Eu não vou dizer que eu não gosto, não, eu adoro viajar. Eu amo viajar, sou aventureiro, eu sou inquieto, não é? Mas fiz uma viagem longa. Quando eu voltei numa tristeza, sabe? Falei, meu Deus, que viagem inútil que eu fiz. A única coisa que eu fiz na viagem foi nada. Me senti inútil. Quando eu entrei no estado de Goiás, eu pensei, que inutilidade eu ofereci para mim nessa viagem. Falei, quer saber de uma coisa? Não vou viajar mais. Vou aproveitar o tempo e ser útil, fazer algo de bom para alguém, sendo útil para mim mesmo. Então, olha só, se a ilusão e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos, horizontes de espiritualização. Está entendendo? Então, para mim, não tem maior felicidade do que chegar, agora, a hora que eu chego na minha casa, 10 horas da noite, e chego em paz, uma felicidade. Ou sábado, ou num domingo que eu levanto às 4h45 da manhã para fazer os trabalhos de reunião nessa casa, igual será o próximo domingo agora, que é o terceiro domingo do mês. Chego cansado fisicamente, mas uma paz na alma. Sábado, quando eu levanto às 5h45 e chego em casa às 7 horas da noite, 19 horas, cansado. E às vezes fico com vontade de ir lá em cima comprar um espetinho de frango para comer com arroz, e eu não tenho nem coragem de ir, por causa da muvuca do movimento, né? Não é porque eu não tenho energia para ir não, mas pela muvuca. Porque é esse aqui, ó. A madureza te inclina a horizontes mais vastos. Então a ilusão e os brinquedos da humanidade, as festas mundanas, já não me fazem mais alegria. Se você já está cansado, então descubra em você essa parte da necessidade espiritual que Deus já está te chamando. Ele diz para você, vem, ouça o que Ele está dizendo. Ele está dizendo, vem. Se você tem fome, vem. Se você tem sede, venha. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para te acalmar. Escutou essa frase? Jesus é o único que é bastante forte e sábio para acalmar os ímpetos de tua alma. Não é os medicamentos, não são remédios.
Não são festas, não são passeios, não são compras, não são vícios, não são prazeres. Não. Isso te dá algum prazer físico momentâneo, mas aquela angústia sempre estará aí aumentando dentro da tua alma. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testemunho de amor. Vem! Quando se está com angústia no coração, Jesus está te chamando, vem. Se a ansiedade já te pegou, vem. Se a raiva está te vindo todos os instantes durante o dia, vem. Se o pessimismo está, a tristeza vem, a nostalgia, as crises existenciais, vem. Se o seu lar já não te está dando mais aquela harmonia, vem para a casa de Cristo. Se seus filhos, você já sente a ingratidão daqueles que te rodeiam, porque você não se sente amado, não, o problema não é eles, o problema é você. É você. Porque, sabe, se sentir amado é quando nós fazemos o bem ao outro, nós nos sentimos amados por nós mesmos e por Deus. O outro não tem valor se ele ama ou não nos ama, porque nós já estamos nos amando bastante o suficiente. Não existe carência nem dependência para aquele que ama. Jesus Cristo sentiu carência quando ele ficou sozinho? Não. Tanto é que ele entregou a sua mãe para João, disse: homem, olha aí tua mãe, mulher, aí teu filho. Compreende isso? Olha a grandeza dessas frases. Cuide dela. Mulher, olha aí teu filho. Entregou para João. Entende isso? Ninguém te pode impedir, presta atenção a essa frase, ninguém pode te impedir o acesso à fonte da luz infinita. Quem é a única pessoa que pode te impedir acesso à luz infinita? Da paz interior, da felicidade? Quem? Você mesmo. O único que pode. O único que pode te impedir é você mesmo. Compreende? Não é marido. Não é trabalho. Compreende? Isso é qual a pessoa que fala assim. A pessoa que é rica, tem muito dinheiro, tem um filho, fala: meu filho vai ser médico. E ele investe todo o dinheiro no filho. O filho fala: eu não quero ser médico. E aí? O filho vai ser médico? Ele pode até formar, mas nunca ele vai ser médico. Está entendendo isso? Quantas vezes isso acontece? Então, a única pessoa que pode te impedir é você mesmo. A única pessoa que pode fazer você conquistar é você mesmo. Não são outras pessoas. Se você fala assim: eu quero ser médico, nem que ninguém te ajude, nem que você não tenha pai rico, você consegue ser médico. Está entendendo isso? Porque você vai direcionar todas as suas forças naquele caminho. Ah, mas eu não consegui, porque você não direcionou todas as suas forças. Compreende? Conheci já muitos companheiros que saíram do nada e chegaram em profissões fantásticas. Mas não namorava, não bebiam. Enquanto os outros saíam para festar, ele estava em casa estudando, levantava 4 horas da manhã para estudar, e enquanto os outros dormiam, ele estudava, enquanto os outros iam para churrasco, ele estudava, enquanto estava fazendo a ilusão do mundo, viajando, ele estava estudando, e pronto, ele conquistou. Porque ele quis. Quando você quer, você consegue. Então a única pessoa que pode impedir de seguir o caminho de Deus, de Cristo, é você mesmo. Não existe, não é a obsessão, não é as trevas, não é a perseguição, não é seu pai, seu marido, seu filho, né? Não são estes. Compreende? O único que faz é você mesmo. O mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Rompe as algemas. Só Cristo te liberta, só Cristo abre as algemas da nossa existência. Só Cristo liberta-nos para avançar. Sabe o que é liberta para avançar? Muita gente transforma isso em ganho material, em dinheiro. Ah, vou ficar rico. Não, isso, ficar rico te aprisiona. Está entendendo? Jesus Cristo não estava lá no deserto 40 dias, 40 noites, e as trevas não foi lá, falou: eu te ofereço o mundo inteiro, basta você me aceitar, basta aceitar o mundo.
né? Basta aceitar a ilusão do mundo, os brinquedos do mundo. Jesus falou, o que adianta eu ter o mundo inteiro e perder a mim mesmo? Ou seja, ser aprisionado, ser algemado. Então, se você quer liberdade, ser livre, só Jesus. Mas isso é para aqueles que estão cansados de sofrer. Muita gente ainda está gostando de sofrer, né? Muita gente gosta de ser o tadinho, muita gente gosta de ser o coitado, não é? Gosta de ser o enfermo, gosta de ser o necessitado, não é? Vai chegar um momento que isso vai incomodar, né? Vai chegar um momento que isso vai incomodar. Compreende isso? Aí ele vai buscar Jesus. Talvez nessa encarnação já seja tardio. Compreende isso? Aí só sobra o quê? A dor e o sofrimento. Porque as algemas nos aprisionam, não deixam avançar. E não avançar é recuar, repito. O Senhor jamais nos fará violência. Por que Jesus nunca, o Senhor Deus, nunca faz violência? Porque Ele nos deu livre arbítrio. Você, eu, que escolhe a hora de ir. Não venha com aquele negócio que não é porque Deus não quis. Não esqueça dessa frase. Permissão de Deus e vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que todos os filhos cheguem à perfeição. Que ninguém sofra. Qual a permissão de Deus? Você escolhe o caminho. Você pode escolher pela dor ou pelo amor. Você pode escolher pelos tortuosos caminhos da iniquidade, das portas largas da humanidade, na sua forma humana ou espiritual, ou você pode escolher os caminhos retilíneos, fazendo os sacrifícios e caminhando rapidamente na caridade, na fraternidade, amando a todos, não parando para brigar com ninguém, nem para reclamar. Está compreendendo isso? Se você está cansado de sofrer, agora é o momento, porque a Terra está na transição. Este ano vindouro será uma revolução dentro de nós. Está entendendo isso? Dentro da individualidade de cada um. Você faz as suas escolhas. Você não precisa fazer uma mágica em sua existência, vestir longa túnica, ir para uma montanha e entrar dentro da caverna igual tatu. Não, não precisa. Mas fazer a sua espiritualização em todos os momentos da sua vida. Vou para o trabalho. Jesus, estou indo para o trabalho. Agradeço pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado, Senhor. Levantou de manhã, de madrugada, 5 da manhã está chovendo. Obrigado, Jesus. Pois me deu a saúde de levantar, pernas para me sustentar. Quantos neste momento gostaria de estar levantando da cama, mas estão ali aprisionados em medicamentos, remédios, soros e enfermidades? Compreende? Chega no trabalho, no trabalho que ganha a quantidade que for, fala, Deus seja abençoado, esse grande valor que eu ganho, que seja R$500 por mês, R$1.000 por mês, que seja um salário mínimo. Você sabe quanto é o salário mínimo na Venezuela? $20. Você sabe qual é o maior salário na Coreia do Norte? $30. Está entendendo? Major do exército ganha $30. Cientista da Venezuela, da Coreia do Norte ganha $30. Está entendendo isso? Compreende isso? Então, não olhe, não reclame. Isso chama-se espiritualização, isso chama receber, isso chama soltar as algemas. Se tem alguma coisa que te incomoda, conversa com Deus, conversa contigo e liberta-se das algemas. Se tem uma pessoa que te incomoda, converse com ela. Vê se o incômodo não é fruto da sua concepção ilusória de posse. Agora, se for incômodo pela escolha espiritual que você escolheu, que você está vivendo em Cristo, então isso já é problema. Aquela pessoa não quer mudar e ela vai prejudicar a sua evolução espiritual. Não pare, caminhe. Se ela não acompanhar você, ela ficará para trás. E quando você estiver lá na frente, você vai poder ajudá-la, salvá-la. Está compreendendo isso? O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeça sobre os fardos do mundo? Vem. Olha a mensagem de Jesus.
Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, se está tendo a oportunidade agora, vai para Cristo, porque as coisas modificam. Chega a hora e não tem mais. As oportunidades se acabam. Aí sobra só a dor. Compreende? A dor. Não existe outro caminho depois que você perde esse convite. Agora ainda temos o direito, o livre-arbítrio de escolher. E tem dificuldades, não problemas. Porque as dificuldades, quando nós olhamos a ela de cabeça baixa, elas se transformam em problemas intransponíveis. Agora, quando nós olhamos a dificuldade com a força e a certeza para transformá-las, as dificuldades são vencidas todos os instantes. É como uma fonte, uma mina de água cristalina, que vence as primeiras dificuldades e vai caminhando, transforma-se em um rego, depois de um riacho, um rio, e chega ao mar. Ele não parou, ela não parou para perguntar quem estava jogando lixo, quem estava sujando suas águas, quem estava pisando. Não, ela foi caminhando. As pedras, quem entancou ela esperou pacientemente, subiu, ultrapassou o limite daquele entancamento e continuou a sua jornada até chegar ao oceano. Desde aquela pequena fonte, daquela pequena mina que brotava lá, pequenas gotas, até transformar num rio, até chegar no oceano. Faça assim se você está cansado de sofrer. Se você não está querendo mudar, não tem problema, a natureza te muda. Porque se tem uma frase que eu adoro, é quando nós não mudamos nossa natureza, a natureza nos muda. E quando a natureza entra para nos mudar, o que ela faz? Tragédias, desastres, porque ela vem com um furacão, um vendaval, uma ventania. Está compreendendo isso? Agora, quando nós vamos mudar a nossa natureza, nós escolhemos a forma que nós vamos mudar. Por isso que Jesus, por isso que está falando aí, o Senhor não agride, não te esforça, não te obriga. Ele permite nós escolhermos. Entende isso? Amém? É lindo demais, não é? Alguém quer falar alguma coisa, dizer algo? Vamos fechar nossos olhos. E sob a luz abençoada do amor e da caridade, da fraternidade, entregar nossas vidas. Entregar nas mãos de Jesus Cristo. E se for da tua vontade e com a tua permissão, ó Jesus, que possamos conquistar essa força interior, nascida da tua ajuda, ampliada pela nossa vontade interior, e assim fazermos as transformações necessárias e diárias. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, a cada companheiro e irmão nesta casa santa, encarnados e desencarnados, que possa acompanhá-los de retorno aos lares, e que à luz destas verdades possam, Senhor, brilhar em suas consciências, quando seus corpos descansarem através do processo natural do sono, e que seus espíritos possam viver à luz dessas verdades. E amanhã, quando o sol despertar e raiar, dissipando as trevas da noite, as neblinas, e fazer surgir a luz de um novo dia, que a esperança brilhe no coração de cada um, fazendo que assim, amado Jesus, possa escolher os seus caminhos, na lucidez da verdade interior, amparados pelos anjos do Senhor, se assim viverem as verdades naturais do Criador. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra, Senhor, nossos irmãos com teu manto, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, e que assim seja. Agradeço do fundo da alma a presença de todos. Ficamos muito orgulhosos e lisonjeados pela presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra feriu ou ofendeu o seu coração. Faça um convite. Coma acima de 2 pratos de sopa, porque tem muita. Tem poucas pessoas. Se você quiser levar para casa, é só falar com as meninas da cozinha. Acredito que tem vasilhames lá. A gente sempre adquire os vasilhames para aquelas pessoas que queiram levar a sopa gostosa, deliciosa, né? Para lá, a família, daqueles que lá ficaram. Claro que é difícil pessoas, muitas vezes, gostarem de uma sopa como a nossa, não porque ela não tem sabor, para mim ela é deliciosa, mas é porque ela não tem carne vermelha e nem pimenta. Porque as pessoas gostam daquilo que faz mal, né? A nossa sopa é extremamente saudável, ela é feita com pouco óleo, ela é feita com legumes, né? com bastante verduras, e ainda é com muita prece, com muita oração. Há um preparo, um ritual muito grande para fazer essa sopa. Compreende isso? Então é muito importante. E muitos não gostam, né? Mas é um grandioso alimento, né? Então, tá aí o convite. Lembrando-os também que na véspera de Natal e Ano Novo, acredito que dá nas terças-feiras, nós não pararemos, tá bom? Se você quiser vir tomar um passo, escutar uma palestra, nós estaremos aqui. Compreende? Nós não paramos dia nenhum no ano. Sempre as portas estão abertas, porque essa é a casa de Jesus Cristo. Fiquem na paz de Deus. Obrigado a todos.